Imagine a seguinte situação: um homem bom, honesto, devoto e fiel a Deus, mas que teve sua vida instrumentalizada, destruída e abusada para responder uma pergunta: será que tal homem faz tudo isso em vão, isto é, sem nenhum interesse? Porque essa história faz parte do cânon bíblico e narra a história de um homem que teve seus 10 filhos mortos, seus rebanhos destruídos, sua saúde tocada. E tudo isso ao bel prazer de um Deus que se deleitava com seu sofrimento. Dito isso, bora meditar um pouco na história de Jó? Segundo Salma Ferraz, professora adjunta de literatura portuguesa no Departamento de Língua e Literaturas Vernáculas da Universidade Federal de Santa Catarina, o livro de Jó é um dos livros mais sensivelmente filosóficos de todo o Antigo Testamento, porque tenta responder a uma difícil pergunta. Afinal, quem é o responsável pela existência do mal? Assim, segundo Salma, vemos Deus provocar Satanás para uma disputa, na qual ambos observariam tudo de camarote. Por esse aspecto, Jó vai 2 vezes para o leito de sofrimento, isso sem clemência alguma. Na primeira, Deus permite que Satanás tire tudo o que ele tem: fazendas, filhos, servos e bens. Não satisfeito, Deus pela segunda vez o envia para a beira do abismo, porque Jó tem sua carne tocada. Dessa forma, a alma de Jó é oferecida numa bandeja, e isso tudo sem o conhecimento da aposta entre Deus e o diabo. O livro de Jó descortina uma teologia do sofrimento, pois nele, pela primeira vez, o caráter e a justiça de Deus são questionados por um pobre mortal que sofre muito além de suas forças. Jó questiona a justiça divina e Deus não responde ao que ele pergunta. Considera isso uma ousadia, mostrando não sua justiça, mas seu poder, com um discurso arrasador. Para o teólogo Karl Joseph, após o Holocausto, a crença na boa criação e no bom Criador está falida de uma vez por todas. Tanto que a teologia clássica sempre relativizou o conceito de mal, de forma que ele fosse encarado não como o oposto, mas como a ausência do bem. No entanto, após a experiência do Holocausto, a visão de um Deus e Pai bondoso e que sempre olha pelos seus filhos perdeu a força, dando lugar a questionamentos sobre a relação do homem com o divino. A cultura pop não poderia deixar de esmiuçar o paradoxo entre um Deus bom, ao menos segundo a ortodoxia teológica cristã, e o mal existente no mundo. Assim, poderíamos citar vários exemplos onde esse paradoxo é questionado, mas um me chama a atenção: a Saga of Tanya the Evil, ou Yojo Senki. A história acompanha um homem que é reencarnado em outro mundo como uma garotinha, depois de deixar Deus nervoso com ele. Nesse mundo, ele continua sua filosofia meticulosa e racional, que o levou ao sucesso em seu mundo anterior. E aí, a vida se tornará agradável e fácil. Era o que eu pensava. Para quem não conhece essa obra, após ser jogado na linha de um trem por um ex-funcionário que foi demitido por ele, esse homem é questionado por Deus, que resolve puni-lo por sua falta de fé. Dessa forma, acompanhamos a saga de um homem que foi reencarnado no corpo de uma
menininha tendo que passar por várias provações enviadas por Deus para acrescentá-lo em fé. É exatamente isso. Nessa obra, o protagonista passa por vários sofrimentos enviados por Deus, ora para puni-lo, ora para ensiná-lo. Segundo o Manual de Teologia Sistemática da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, Deus é totalmente soberano sobre todas as coisas que acontecem. Isso quer dizer que no fim nada acontece fora dos planos de Deus. Mesmo que muitas coisas que Deus condene aconteçam, essas coisas não acontecem por acaso, nem fora do controle de Deus. Deus permite o mal e o pecado existirem enquanto ele dirige tudo para realizar os seus planos. Dessa forma, podemos compreender, segundo o arcabouço cristão, que Deus instrumentaliza os males, e por esse aspecto podemos questionar: Deus é bom? Deus é mau? Ou Deus é amoral e transcende essas questões? Deus é Deus, conforme o cristianismo diz. Por que o mal existe, professor Leandro? O argumento só tem valor quando as pessoas não entendem quem é Deus, né? Que Deus é esse. Então, a concepção popular de Deus não, muitas vezes, quase nunca está de acordo com o que a Escritura revela a respeito de Deus. A solução para o enigma está em perguntar se Deus tem um propósito, se Deus tem uma razão para que o mal exista, né? E justamente a Bíblia nos dá essas razões. Deus permite a existência do mal, ele decreta inclusive a existência dele, embora mesmo decretando Deus não pode ser considerado o criador ou o autor do mal, mas Deus sim decreta a existência do mal porque ele tem um propósito com a existência do mal, que em última instância é revelar sua glória, revelar seu poder, sua grandeza, sua bondade, sua majestade. O mal, nesse sentido, é útil para revelar os atributos de Deus. Nós já citamos esse trabalho em outras oportunidades e vamos fazê-lo novamente. Se trata do trabalho de Sérgio Alejandro, que fala do silêncio de Deus. Nele, ele faz as seguintes indagações a partir das tragédias e atrocidades que marcaram a história. Afinal, a humanidade tem enfrentado tantas realidades que colocam o discurso sobre o Deus bom em xeque. Assim, a análise da história do homem leva à impossibilidade de se falar de um Deus a partir das ideias tradicionais, de um Deus transcendente, imutável e onipotente. Pode-se falar de um Deus atuante no mundo diante da dor, das misérias e das tragédias humanas? Se ele pode se pronunciar e modificar uma situação de dor e não o faz, então é um Deus maldoso, omisso. E se não pode, ainda podemos defini-lo como um Deus onipotente? Quanto mais um Deus bom? Não teria a teologia a necessidade de buscar novos paradigmas que possam falar de Deus a partir do grito do homem?